Que o mercado está caindo, isso provavelmente você já sabe, mas a pergunta a se fazer agora é até onde vai essa queda, até onde vai a queda principalmente das altcoins, como a gente viu ontem, algumas altcoins chegando a cair mais de 40%. Hoje, vou trazer uma análise aqui para vocês do que eu acredito, do que pode acontecer para o mercado agora, principalmente com o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que causou toda essa queda aqui para mercado cripto, mercado financeiro como um todo. E a gente vai ver se temos oportunidades de fato ou não, ou se agora a gente vai ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de precaução antes de sair simplesmente comprando ou fazendo operações, tá bom? Então vamos lá, eu quero estar te mostrando aqui o que está acontecendo com o mercado. E antes de passar gráfico, sei que vocês gostam muito de gráfico, ver minha opinião sobre gráfico, eu preciso passar um contexto para vocês do que aconteceu com o mercado, tá? A gente tem ali algumas notícias falando sobre os Estados Unidos, o que aconteceu, vocês já sabem provavelmente, que foi as taxas impostas ali para Canadá, México e China. O Canadá já fez a sua retaliação, aumentando também, colocando taxas de 25% sobre alguns produtos lá dos Estados Unidos. Provavelmente a China também vai fazer o mesmo, e o México já não tem tanta potência assim para estar acabando impactando com o aumento de taxas ali para os Estados Unidos. Mas Canadá e China são duas potências ali que podem impactar de fato com o aumento de taxa para os Estados Unidos, e já trouxe um vídeo aqui falando para você o que causa o aumento de taxa, tá bom? E olha só, a gente tem aqui o Bitcoin caindo para 92 mil, isso daqui você já viu ontem acontecer, e os Estados Unidos ascendem no mercado de ações, ou seja, continua em queda, caindo. A gente teve a queda lá com a possibilidade de sair do Donald Trump divulgar as taxas, a gente teve a divulgação, caiu, e a gente está tendo a continuação, enquanto Trump promete escalar tarifas, ou seja, pode vir mais tarifa, principalmente lá para a União Europeia, que vai continuar apertando aqui para mercado como um todo, tá, pessoal? Não é só para mercado cripto, para mercado financeiro como um todo. A gente tem notícia positiva, depois a gente comenta sobre ela. A gente tem ali a atividade da rede de Bitcoin diminui para 11 meses, a menor atividade na rede do Bitcoin nos últimos 11 meses, deixando o mempool quase vazio. Depois a gente comenta sobre isso também, tá? Temos aqui a possibilidade de sair o Grayscale, saiu o ETF da Grayscale, já foi lançado ali o fundo em Dogecoin. Depois do lançamento do fundo, a gente vai ter ali a possibilidade de sair um ETF com a solicitação da Grayscale, tá? Reserva de Bitcoin dos Estados Unidos, apenas 16% acredita na aprovação, ou seja, Donald Trump prometeu ali que iria lançar a reserva de Bitcoin para os Estados Unidos, porém agora as pessoas acreditam isso daqui na Polymarket, tá, pessoal? Polymarket é um site de aposta, e na Polymarket o pessoal está acreditando em 16% de chance. Antes 30, antes era 40, 30, agora 16, a possibilidade de chance do Donald Trump de fato criar aí uma reserva de Bitcoin nos próximos 100 dias, tá? Como já tinha comentado com vocês aqui, isso é algo que leva tempo, e se acontecer, pode demorar um determinado tempo até que de fato os Estados Unidos criem essa reserva ali de Bitcoin, tá? Então, de fato, não seria algo para acontecer aí nos próximos meses, tá? Quiçá esse ano, tá bom? E quando a gente vem para gráfico, já passei um panorama básico aqui do que está acontecendo, não me prolonguei muito nas notícias, porque vocês já sabem o que está acontecendo, tá? Provavelmente vocês já viram vídeos aí sobre o que está acontecendo com taxação lá dos Estados Unidos, e também notícias sobre ETF de altcoin. Mas, para simplificar, um exemplo básico aqui do que pode acontecer com as taxas ali dos Estados Unidos para a China, Canadá e México, e agora a possibilidade de sair para a União Europeia, que é o que vamos ter cautela agora, isso impacta o mercado, porque se os Estados Unidos começam a taxar diversos países, esses países vão retaliar os Estados Unidos. Vão também colocar taxações para os Estados Unidos. Se isso acontece, os Estados Unidos vai querer retaliar de uma outra forma, aumentando talvez ainda mais taxações para esses outros países, criando uma guerra comercial que provavelmente você também já ouviu falar aí. E a guerra comercial, a gente sabe que não é nada bom. Nenhum tipo de guerra é bom para o mercado financeiro. Isso acaba abalando o mercado financeiro, principalmente o mercado financeiro de alto risco. E com essas grandes taxas vindo dos Estados Unidos para Canadá, China e México, China, México e Canadá também impõem taxa para os Estados Unidos, aumentando a quantidade de dinheiro que vai entrar no mercado, porque os dois estão pagando mais taxa, mais dinheiro impresso,
Só que quanto mais dinheiro impresso, maior também é a inflação, que, consequentemente, maior a taxa de juros. Algumas pessoas falam que vai forçar o Federal Reserve a diminuir as taxas de juros, mas eu acredito no contrário. Se a gente tem um aumento na inflação, a gente precisa de um aumento também nas taxas de juros para tentar conter a inflação. Aqui no Brasil já está aumentando ali a taxa de juros. Vocês sabem aí que aqui no Brasil já está aumentando, subiu para mais de 13% a taxa de juros aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos, o Federal Reserve já parou a diminuição de taxa de juros. Consequentemente, com taxação e possibilidade de aumento de inflação, a gente pode ter ali o aumento também de taxa de juros. Já mostrei aqui para você a relação taxa de juros para renda fixa, a galera migra para renda fixa, e renda variável. A galera sai de renda variável porque lá em renda fixa está mais interessante e mantém o seu dinheiro estável sem correr risco e também lucrando, porque a taxa de juros vai estar alta, tá bom? Então, por isso que a gente tem essa migração de capital de renda variável para renda fixa. E para a gente que está aqui no mercado cripto, sim, estamos em renda variável e, consequentemente, o Bitcoin vai cair junto, tá bom? Quando eu venho aqui para gráfico, para a gente entender o que está acontecendo aqui com o gráfico de Bitcoin e toda essa flutuação e volatilidade do mercado para essa semana, veja que Bitcoin chegou em um ponto muito interessante, um ponto de suporte de 91 mil dólares por unidade. Tinha comentado lá em grupo de alunos, lá no grupo para os alunos, que 91 mil dólares por unidade era uma região provável a ser buscada para Bitcoin, e se isso acontecesse, seria uma região de decisão. Os 91 mil dólares por unidade não é preocupante. O que é preocupante é o que vai acontecer após a busca dos 91 mil dólares por unidade. Por quê? Quando chegar em 91 mil dólares por unidade, como já aconteceu para o decorrer das últimas 24 horas, chegando aqui em 91 mil dólares por unidade, se Bitcoin ficar forçando essa região, e aqui que inicia a nossa análise gráfica, Bitcoin ficar forçando essa região de 91 mil dólares por unidade, até mesmo formando um padrão de continuidade, que seria continuidade de baixa, podemos ter o rompimento. E no rompimento de 91 mil dólares por unidade, aí sim a gente teria uma queda mais expressiva para Bitcoin. Depois a gente amplia essa análise para as altcoins, tá bom? Aqui, nesse momento, quando a gente vai entender o que aconteceu com essa busca de 91 mil dólares por unidade, Bitcoin se manteve firme, chegou a tocar previamente e voltar bem rápido. Porém, o que a gente precisa agora, nesse momento, é Bitcoin voltando acima de 50,61% de FIBO, porque se ele voltar só a 50% de FIBO e segurar, ainda existe a possibilidade dele vir buscar aqui de novo. Se ele vier buscar aqui de novo, ainda continua existindo a possibilidade de rompimento de 91 mil dólares por unidade. Se romper 91 mil dólares por unidade, isso daqui é tudo um efeito em cadeia, tá? Rompendo 91 mil dólares por unidade, olha o que ele vai confirmar. Ele vai confirmar para a gente a formação de um topo duplo, o que não é nada bom nesse momento, porque a formação de um topo duplo nesse momento pode simplesmente cancelar o ciclo de alta. Ele pode simplesmente anular todo o ciclo e virar tendência para um ciclo de baixa. Então, a formação de um topo duplo nesse momento não é bem-vinda. Porque se confirmar, principalmente em um time semanal, como a gente tem essa formação no time semanal, a gente pode ter a reversão de tendência e Bitcoin voltando e finalizando esse ciclo de alta. Então, nesse momento, o Bitcoin está em um ponto muito importante, um ponto em que a gente vai ter a formação de uma bandeira de alta com essa formação de lateralização, como já tinha mostrado a possibilidade de formação de lateralização. Se ele voltar lá em cima, rompendo 50% de FIBO, rompendo 61% de FIBO, onde a gente vai ficar mais tranquilo, ele vai utilizar como resistência 105, 106 e vai voltar de novo. Infelizmente, ele vai voltar de novo. Lá na frente, final de março, final de fevereiro e início de março, a gente pode ter o rompimento e a continuação. Próxima resistência, 120 mil dólares por unidade, como também já havia dito aqui para vocês em algumas lives, tá? Então, nesse momento é crucial que o Bitcoin comece a subir acima de 100 mil dólares por unidade. Se Bitcoin não conseguir subir acima de 100 mil dólares por unidade e voltar para 91 e ficar forçando essa região, existe a possibilidade desse ciclo de alta já ser finalizado e iniciar nesse momento um bear market ou talvez uma tendência de baixa. Então é muito importante agora a gente acompanhar esse momento de valorização de Bitcoin, recuperar um pouco dessa queda, para que a gente tenha a possibilidade de volta e não a possibilidade de buscar aqui 91 mil dólares por unidade de novo, isso para Bitcoin. Quando eu venho para as altcoins, primeiro a gente precisa analisar o que aconteceu aqui com a dominância.
Olha o que aconteceu e o que está acontecendo para a dominância do Bitcoin. A gente teve nas últimas 24 horas uma valorização de quase 6% para a dominância do Bitcoin. Se a gente tem toda essa valorização aqui para a dominância do Bitcoin com uma resistência em 61%, se tivermos esse rompimento, existe a possibilidade da dominância continuar subindo, e se a dominância continua subindo, a gente tem a possibilidade do Bitcoin voltar para 91 mil dólares por unidade de novo, as altcoins vão sofrer muito ainda. Então, nesse momento, a gente apaga todas essas formações, apaga todas essas características, reseta tudo e observa de um outro modo, de uma outra forma. Por quê? Com tudo o que aconteceu e com o cenário atual que estamos, cenário macroeconômico e geopolítico, existe a possibilidade de mais correção aqui para as altcoins. Então, a gente vai ter mais cautela agora, principalmente nas compras e também nas operações. Então, já para responder aquela primeira pergunta que provavelmente vocês vão fazer aqui para mim nos comentários, será que agora é hora de comprar ou não? Então, já quero te dizer que agora é hora de ter cautela. Não saia comprando simplesmente porque corrigiu. Eu sei que você aprende aí que em momentos de queda é momentos de oportunidade, mas nem sempre é assim. A gente vai aproveitar a oportunidade observando todo o cenário macro e quando a gente tem a possibilidade de ser simplesmente uma correção pequena para um potencial maior de valorização, aí sim a oportunidade, mas quando a gente tem tudo que está acontecendo, já acontecendo hoje, agora, lá nos Estados Unidos, principalmente com mais possibilidade de sair mais taxa para outros países, então a gente começa a ter mais cautela, porque ainda tem muita coisa para acontecer no mercado financeiro. Então, já respondendo essa pergunta para vocês, muito cuidado, não acredito que seja a hora da gente sair comprando simplesmente porque corrigiu 30%, 40%. Mas sim, a gente vai esperar passar todo esse vendaval para a partir de então a gente começar a pensar em colocar ali alguns ativos em carteira, utilizar e aproveitar algumas oportunidades. Mas depois que tudo isso passar, depois que a gente tem uma conclusão de possibilidade de acerto entre os países, ou sair uma resolução, ou até mesmo Donald Trump voltando atrás com as taxações. Se isso não acontece, mais possibilidade de queda aqui para o mercado financeiro como um todo, tá bom? Menos para o ouro que está formando alta máxima histórica. E aqui a gente tem uma característica muito importante, tá? Com a valorização de ouro, como vocês estão vendo aqui na minha tela. O ouro, ele de fato é uma reserva quando a gente tem todo um cenário ruim para o mercado financeiro. Ele funciona de fato como uma reserva. Só que o Bitcoin, no decorrer dos anos, ele não vem se provando como uma reserva, isso observando a flutuação do preço. Muitas vezes as pessoas vão falar assim, Luiz, mas a flutuação do preço acontece por conta das especulações de mercado. Mas as grandes desvalorizações do Bitcoin enquanto o ouro está subindo, mostra que as pessoas ainda continuam preferindo o ouro como reserva de emergência ou como reserva de patrimônio, preservação de patrimônio, do que o Bitcoin. Então, à medida que vem surgindo notícias ruins, como por exemplo, está acontecendo guerra, então o Bitcoin vai subir muito porque a galera vai comprar Bitcoin. Não é assim, tá? Então não acredite em tudo que falam aí referente a Bitcoin, porque Bitcoin de fato está em renda variável, está institucionalizado, infelizmente, então a gente tem aí esses momentos de queda quando a gente tem notícias ruins para o mercado. E olha o que está acontecendo com o ouro. O ouro está batendo alta máxima histórica mais uma vez, tá? Ele tinha formado uma alta máxima histórica aqui em 2.787 dólares por onça e agora 2.817 dólares por onça. Altcoins como o Ethereum nesses momentos vai sofrer muito, Polkadot, Solana, todas as altcoins vão sofrer muito. Quando eu venho aqui para o Ethereum, que é a maior altcoin que existe, a gente está falando de uma correção nas últimas 24 horas de aproximadamente 25%. Isso porque a dominância subiu muito. Então, as altcoins vai apanhar perante essas pequenas quedas de Bitcoin. Pequenas quedas porque a gente está falando aqui de 1,5% para o Bitcoin. E enquanto o Bitcoin caiu 1,5%, isso nas últimas 24 horas, a gente está falando de altcoins caindo 10%, 8%, 7%. Tá? Então, o Bitcoin não está caindo tanto, mas sim porque a dominância subiu muito e as altcoins vai cair muito consequentemente, tá? Se fosse tudo na mesma proporção, a gente teria algumas altcoins ali em uma desvalorização padrão, 1,5%, 2% no dia, tá? Mas infelizmente com esse grande aumento na dominância, a gente tem toda essa volatilidade negativa e ruim para as altcoins. Ethereum agora precisa voltar acima e fechar. Lembra que todas as vezes que a gente falar de voltar, a gente fala também de confirmação, tá?
Ethereum precisa voltar e confirmar acima de 2.700. Se tivermos o Ethereum acima de 2.700, 2.800, a gente pode ter a volta do Ethereum à medida que o Bitcoin vai se recuperando. Não é do dia para a noite, tem muita coisa para acontecer, como já tinha dito aqui para você, tá? Mas só em fechar e confirmar acima de 2.800 já vai ajudar um pouco, porque mostra que a gente teve uma absorção muito grande e interesse comprador aqui para o Ethereum, tá? Quando a gente vai ver volume de mercado, a gente para Bitcoin tem 106 bilhões de volume, então se Bitcoin recupera um pouco, a gente está falando de uma recuperação com muito volume, interesse comprador. Liquidez, ou liquidação, na verdade, né, que é diferente de liquidez, a gente teve 2,3 bilhões liquidados do mercado e até a região de aproximadamente 110 mil dólares por unidade, a gente está falando de 10 bilhões de dólares para serem liquidados. Então, muita atenção, porque agora pode acontecer um short squeeze se sair a notícia de que houve um acerto entre os países ou de que o Donald Trump voltou atrás. Então, a gente pode ter rapidamente a valorização do mercado voltando com tudo, mas antes disso, a gente precisa ali da resolução do que vai acontecer a partir de agora. Será que de fato acontece a guerra comercial? Se dá continuidade, porque já foi iniciada, dá continuidade na guerra comercial, ou se vai ser apaziguado, vai ficar elas por elas, nada mais vai acontecer. Então, se de fato acontecer essa resolução, a gente vai ter o mercado voltando com tudo, com um short squeeze. E agora, o mercado liquidando as pessoas que estão shortando, tá? Quando a gente vem aqui para os ETFs, a gente teve aqui nos ETFs neutro, a gente não teve ali uma grande pressão vendedora, isso pode acontecer agora na segunda-feira, a gente vai ver amanhã, publico aqui para vocês um vídeo falando sobre os ETFs amanhã, mas no decorrer da sexta-feira está tudo tranquilo, o institucional continua acreditando na valorização, tá? Liquidez, que é diferente de liquid, tá? Liquidez a gente tem um pouco aqui em 102, 103 mil dólares por unidade. Então, se o mercado for em direção a buscar liquidez, a liquidez agora está acima de 100 mil dólares por unidade, tá bom? Então, a gente vai acompanhar as notícias, ver os fatos do que está acontecendo com a macroeconomia. Se a gente tiver ali o mercado se apaziguando, os países se apaziguando, então a gente vai ter a volta e a recuperação bem rápida aqui de Bitcoin junto com as altcoins. Só que as altcoins a gente precisa ter um pouco mais de cautela, como já tinha dito para você, agora é hora de cautela e não de sair comprando, tá? Porque a gente precisa da dominância voltando abaixo dessa região aqui de 61%, fechando abaixo de 61% para que a gente tenha uma volta bem rápida também, porque se isso não acontece, ela vai continuar subindo e enquanto ela continua subindo, as altcoins continuam apanhando aí perante o Bitcoin, tá bom? Enfim, é isso que eu queria trazer aqui para você, tá? Espero que o vídeo tenha te ajudado e tenha feito sentido para você também. Se fez algum sentido, se te ajudou, deixa o like, isso vai ajudar o canal a estar crescendo e também se inscreve aí porque eu estou aqui todos os dias para trazer vídeos como esse, para trazer para você as melhores oportunidades, as melhores informações e as melhores análises também, principalmente quando a gente fala aqui de análise gráfica, tá bom? Enfim, é isso, eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi.